Jeremias 25. Os 70 anos do cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no ano 4 de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia, que é o ano 23, veio a minha palavra do Senhor, e vou-la anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não escutastes. Também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais de século em século. E não andeis após deuses alheios para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles, nem vos provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que vos não faças mal. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com a obra de vossas mãos para vosso mal. Portanto, diz o Senhor dos Exércitos, visto que não escutastes as minhas palavras, eis que eu enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, e pô-los-ei em espanto, e em assobio, e em perpétuos desertos. E farei perecer entre eles a voz de folguedo, e a voz de alegria, e a voz do esposo, e a voz da esposa, e o som das mós, e a luz do candeeiro. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia, e essa nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a da terra dos caldeus, farei deles um deserto perpétuo. E trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações. Porque também deles se servirão muitas nações e grandes reis, assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das tuas mãos. Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel: toma da minha mão este copo de vinho do furor e darás a beber dele a todas as nações às quais eu te enviar, para que bebam e tremam e enlouqueçam por causa da espada que enviarei entre eles. E tomei o copo da mão do Senhor e dei a beber todas as nações às quais o Senhor me tinha enviado, a Jerusalém e às cidades de Judá e aos seus reis e aos seus príncipes, para fazer deles um deserto, em espanto, um assobio e uma maldição, como hoje se vê. E a Faraó, rei do Egito, e a seus servos e a seus príncipes e a todo o seu povo, e a toda a mistura de gente, e a todos os reis da terra de Uz, e a todos os reis da terra dos filisteus, e a Asquelon, e a Gaza, e a Ecrom, e ao resto de Asdod, e a Edom, e a Moabe, e aos filhos de Amon, e a todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidom, e aos reis das ilhas da além do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Abus, e a todos os que habitam nos últimos cantos da terra, e a todos os reis da Arábia, e a todos os reis do misturado povo que habita no deserto, e a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e a todos os reis da Média, e a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, e com outro, e a todos os reinos da terra, e o rei de Sesaque beberá depois deles. Pois lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel:
Bebei e embebedai-vos, e vomitai, e caí, e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu vos enviarei. E será que, se não quiserem tomar o copo da tua mão para beber, então lhes dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, certamente bebereis, porque eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começa a castigar, e ficareis vós totalmente impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás sobre essas palavras e lhes dirás: o Senhor desde o alto bramirá e fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade. Terrivelmente bramirá contra a sua habitação com grito de alegria, como dos que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne, os ímpios entregará a espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal sai de nação para nação, e grande tormenta se levantará dos confins da terra. E serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Não serão pranteados, nem recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, e revolvei-vos nas cinzas principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias, para serdes mortos, e eu vos quebrantarei, e vós então caireis como um jarro precioso. E não haverá fuga para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivo dos principais do rebanho, porque o Senhor destruiu o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão desarraigadas por causa do furor da ira do Senhor. Desamparou a sua cabana como um filho de leão, porque a sua terra foi posta em assolação por causa do furor do opressor e por causa do furor da sua ira. Jeremias 26. Jeremias prediz a ruína do templo e de Jerusalém e corre perigo de morte. No princípio do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio esta palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor: põe-te no ato da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que venham adorar a casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não esqueças nenhuma palavra. Bem pode ser que ouçam e se convertam cada um do seu mau caminho, e eu me arrependa do mal que intento fazer-lhe por causa da maldade das suas ações. Diz-lhes, pois, assim diz o Senhor: se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisseis as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, mas não ouvistes, então farei que essa casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Ouviram os sacerdotes e os profetas e todo o povo, e Jeremias anunciando essas palavras na casa do Senhor. E sucedeu que, acabando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse a todo o povo, pegaram nele os sacerdotes e os profetas e todo o povo, dizendo: certamente morrerás, porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: será como Siló esta casa, e essa cidade será assolada, de sorte que fique sem moradores? E ajuntou-se todo o povo contra Jeremias na casa do Senhor. E ouvindo os príncipes de Judá essas palavras, subiram na casa do rei, à casa do Senhor, e se assentaram à entrada da porta nova da casa do Senhor. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: este homem é réu de morte, porque profetizou contra essa cidade, como ouviste com os vossos ouvidos. E falou Jeremias a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra essa cidade todas as palavras que ouvistes. Agora, pois, melhorai os vossos caminhos e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor vosso Deus, e arrepender-se-á o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim conforme o que for bom e reto aos vossos olhos.
Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, trarei sangue inocente sobre vós, e sobre essa cidade e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós para dizer aos vossos ouvidos todas essas palavras. Então disseram os príncipes e todo o povo aos sacerdotes e aos profetas: Este homem não é réu de morte, porque em nome do Senhor nosso Deus nos falou. Também se levantaram alguns dentre os anciãos da cidade e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueias, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos: Sião será levado como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Mataram-no porventura Ezequias, rei de Judá, e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles. E nós não fazemos um grande mal contra a nossa alma? Também houve um homem que profetizava em nome do Senhor, Urias, filho de Semaías, de Quiriate-Jearim. Ele profetizou contra essa cidade e contra esta terra, conforme todas as palavras de Jeremias. E ouviu o rei Jeoaquim e todos os seus valentes e todos os príncipes as suas palavras. Procurou o rei matá-lo, mas ouvindo isto, Urias temeu e fugiu, e foi para o Egito. Mas o rei Jeoaquim enviou uns homens, e a Eunatã, filho de Aquibor, ao Egito. E eles tiraram a Urias do Egito e o trouxeram ao rei Jeoaquim, que o feriu à espada, e lançou o seu cadáver nas sepulturas dos filhos do povo. A mão, pois, de Aicão, filho de Safã, foi com Jeremias, para que o não entregassem nas mãos do povo para ser morto. Jeremias 27. Jeremias aconselha submissão ao rei da Babilônia. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias, dizendo: Assim me disse o Senhor: Faze umas prisões e julgos, e pô-los-á sobre o teu pescoço, e enviai aos reis de Edom, e aos reis de Moabe, e ao rei dos filhos de Amon, e ao rei de Tiro, e ao rei de Sidom, pelas mãos dos mensageiros que vêm a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. E lhes darás uma mensagem para seus senhores, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Assim direis a vossos senhores: Eu fiz a terra, o homem, os animais que estão sobre a face da terra, pelo meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou a quem me agrada. E agora eu entreguei todas essas terras nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e até os animais do campo lhes dei para que os sirvam. E todas as nações servirão a ele e a seu filho, e ao filho de seu filho, até que também venha o tempo da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis se servirão dele. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que a consuma pelas suas mãos. E não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, e aos vossos sonhos, e aos vossos agoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia. Porque mentiras vos profetizam para vos mandarem para longe da vossa terra, e para que eu vos lance dela e vós pereçais. Mas a nação que meteu o pescoço sob o jugo do rei da Babilônia e o servi, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá-la e habitará nela. E falei com Zedequias, rei de Judá, conforme todas essas palavras, dizendo: Colocai o pescoço no jugo do rei da Babilônia e servi-o, a ele e ao seu povo, e vivereis. Por que morrerias tu e o teu povo à espada e à fome e de peste, como o Senhor disse da gente que não servia ao rei da Babilônia? E não deis ouvidos às palavras dos profetas que vos falam, dizendo: Não servireis ao rei da Babilônia,
pois vos profetizam mentiras. Porque não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome, para que eu vos lance fora e pereçais, vós e os profetas que vos profetizam. Também falei ao sacerdote e a todo este povo, dizendo: assim diz o Senhor, não deis ouvidos às palavras dos vossos profetas que vos profetizam, dizendo: eis que os utensílios da casa do Senhor cedo voltarão da Babilônia, pois eles vos profetizam mentiras. Não lhes deis ouvidos, servi ao rei da Babilônia e vivereis, porque se tornaria esta cidade um deserto. Porém, se são profetas e se há palavras do Senhor com eles, orem agora ao Senhor dos Exércitos, para que os utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém não sejam levados para a Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos acerca das colunas e do mar, e das bases e dos restantes utensílios que ficaram na cidade, os quais Nabucodonosor, rei da Babilônia, não levou, quando transportou de Jerusalém para a Babilônia a Jeconias, filho de Jeoaquim, rei de Judá, como também a todos os nobres de Jerusalém. Assim, pois, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, acerca dos utensílios que ficaram na casa do Senhor e na casa do rei de Judá e em Jerusalém: à Babilônia serão levados e ali ficarão até o dia em que os visitar, diz o Senhor. Então os farei subir e os tornarei a trazer a este lugar. Deus amado, Deus querido, quero te agradecer, ó Pai, por quem o Senhor é. Meu Deus, o Senhor é um Deus rico em misericórdia, um Deus de amor, um Deus pacífico, um Deus longânimo, um Deus bondoso. Pai amado, te agradeço por todos os teus feitos também, por tudo que o Senhor fez, pela criação, ó Pai, feita por suas mãos e pela força do teu poder e pela força do teu braço. Os céus é a terra que o Senhor criou, ó Pai. Tudo que há nela, ó Deus amado. O Senhor criou a humanidade também, ó Deus, através de um homem e de uma mulher. E dali, ó Pai, foram se procriando e surgindo, ó Pai, tantos quantos, ó Pai, encheram a terra mais do que as areias do mar, mais do que as estrelas do céu, ó Deus. Assim como o Senhor prometeu a Abraão, ó Pai. Meu Deus, meu Pai amado, o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Nós não temos palavras para agradecer ao Senhor a sua bondade, a sua misericórdia por ter nos feito e também por ter criado tudo, ó Pai, que precisamos, tudo que necessitamos para sobreviver nessa terra. Muito obrigada, Senhor, por seu ato, meu Deus, de amor, de compaixão, de misericórdia, meu Deus. Pai, o Senhor é grande, não há outro como o Senhor. Não há outro Deus como o Senhor, não há outro Deus como o Senhor. Nós te amamos e adoramos, ó Deus. Nós temos palavras, Deus Pai, para te agradecer. Para, ó Deus, entoar ao Senhor os louvores que o Senhor merece, ó Pai. Para, meu Deus, dedicar ao Senhor, para dar-lhe, oferecer-lhe, render a honra e a glória, o louvor e a adoração que o Senhor merece. Oh, Deus amado, receba a nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida que te agrada, Deus. Assim como o Senhor deu oportunidade, ó Pai, para vários e vários homens e povos e cidades, ó Pai, aqui na palavra, para se arrependerem, para consertar as suas vidas, como o Senhor usou, ó Pai, o profeta Jeremias para lhes ministrar uma vida de arrependimento, uma vida de quebrantamento, para que não viesse sobre eles, ó Pai, os males que o Senhor já tinha dito. Faça assim conosco também, ó Pai. Nos dê oportunidade, Senhor, de nos arrepender dos nossos pecados e de ter um conserto diante do Senhor, para que, como se disse o profeta Jeremias, o Senhor possa se arrepender de algum mal, ó Deus, que o Senhor possa estar planejando permitir acontecer em nossas vidas, meu Pai.
Nos perdoa, Senhor. Faça-nos enxergar, faça-nos, ó Pai, ver o que estamos fazendo, o que desagrada ao Senhor, o que estamos fazendo de errado, o que tem, ó Pai, ido contra a sua vontade. Nós estamos praticando, falando, fazendo, ouvindo, meu Deus, seguindo. Seja caminho, seja coisas, seja situações, seja projetos, seja planos que temos no coração e que não é da vontade do Senhor. Nos ajude a nos arrepender de tudo que fazemos de errado, Senhor. Para que possamos ter a oportunidade, Senhor, de o Senhor se arrepender do mal, ó Pai, que porventura, talvez o Senhor esteja permitindo que aconteça em nossa vida e que assim o Senhor se arrependa e não aconteça contra nós, Senhor amado. Nos ajuda, Senhor, nos dê o espírito de discernimento, nos dê o Espírito Santo, para que possamos discernir, Senhor, todas as coisas, para que possamos, ó Pai, ter a consciência do Espírito Santo, ó Pai, que nos orienta a seguir, ó Deus, o caminho certo, a tomar as decisões corretas, ó Pai. Nós temos o Senhor, meu Deus amado, para fazer isso por nós, para ser assim, ó Deus, para conosco. Queremos ter esse tipo de relacionamento com o Senhor, porque o Senhor tinha com seus profetas e geralmente os profetas ofereciam ao Pai esse tipo de relacionamento aos povos, ó Deus, os instruindo a se arrependerem, a se achegarem mais à presença do Senhor, a ter um relacionamento contigo, a ter conversa, a ter intimidade, a perguntar ao Senhor o que fazer, o que falar, para onde ir. O Senhor deixou aberto, ó Pai, esse tipo de relacionamento. O Senhor ofereceu, ó Deus, várias e várias vezes a homens, ó Pai, e mulheres, a pessoas, ó Deus, a terem esse tipo de relacionamento com o Senhor. E eu acredito que o Senhor nos oferece isso hoje, Senhor, também. Então nos ajude, Senhor, a ter um relacionamento contigo profundo, ao ponto de sabermos, ó Pai, e ouvirmos a sua voz, a falar conosco, Senhor, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, o que devemos fazer, Senhor, ou falar, ó Pai, decisões que devamos tomar, coisas que tenhamos fazendo, ó Pai, que o Senhor tem entristecido conosco e que se o Senhor nos revelar, Pai, iremos mudar, Senhor, iremos mudar a rota da nossa caminhada, Pai, por amor ao Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu sei que não somos nada comparado com aqueles reinos, com Jerusalém, Senhor, a qual o Senhor usou o profeta tantas vezes para falar, Senhor, para que fosse impedido, meu Deus, tanto sofrimento e a destruição, ó Pai, daquele lugar. Não somos nada comparado com o seu povo, ó Pai, povo escolhido dali, Senhor de Israel. Mas sabemos também que o Senhor nos enxertou na figueira que é Cristo, Senhor. Então, ó Pai, o Senhor tem o poder de nos fazer, ó Pai, receber bênçãos tais como o seu povo, ó Deus, como Israel também recebia e recebe, ó Deus amado. Nos dê, Senhor, este favor imerecido. Não merecemos, ó Pai, mas faça-se assim em nós, ó Pai. Nos dê oportunidade de sabermos, meu Deus, os seus planos, os seus desejos em relação à nossa vida, para que possamos fazer, ó Pai, do jeito que lhe agrada, para que possamos, ó Deus, não sermos escravizados, ó Deus, pelos nossos adversários, pelo nosso adversário que é o inimigo, ó Pai, da nossa alma, para que não possamos deixar brechas, ó Deus, e sermos destruídos nessa terra, ó Deus. Partirmos antes do tempo, Senhor, sermos, ó Deus, bombardeados pelo inferno. Nos ajuda, Senhor.
a viver uma vida de contra-ataque, Senhor, no mundo espiritual, ó Deus, mas um contra-ataque espiritual, ó Deus, vindo do Senhor, com armas, ó Pai, fornecidas pelo Senhor, como o Senhor já nos forneceu armas, ó Deus, o Senhor já nos forneceu armadura, mas precisamos, ó Deus, ter o discernimento, o entendimento para usá-las, ó Deus, e ainda mais o entendimento, o discernimento para ter, ó Deus, relacionamento contigo ao ponto de te escutar e de te entender e de te obedecer, Senhor. Faça-se assim, ó Pai, para com a nossa vida. Talvez, ó Deus, pessoas não entendam, ó Deus, o que estou querendo dizer. Espírito Santo, faça-os entender, ó Pai. Faça-os entender, meu Deus, da mesma forma que eu entendi lendo a sua palavra. A sua palavra é a revelação, ó Deus, do Senhor para nós. E o Senhor revela a cada um da maneira que o Senhor deseja. Revela ao seu povo, Senhor, também, meu Deus, o que o Senhor deseja através da sua palavra. O que te pedimos, meu Deus, não é nada fora, Senhor. Não é nada distante, ó Deus, da sua vontade, porque lemos da sua palavra que assim é o seu desejo. Faça-se em nós também, Senhor. Complete a obra que o Senhor iniciou, que o Senhor começou em nossas vidas. Nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor, nos ajude, Senhor. Precisamos da sua ajuda, Senhor, para te servir melhor. Para sermos obedientes, ó Deus. Para termos uma vida, Senhor, plena, uma vida correta, uma vida pura, uma vida justa diante de Ti. É o que nós pedimos neste momento, Senhor. E nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Senhor.